Olá você, professor Alex Lira na área, para juntos iniciarmos um curso completo de raciocínio lógico voltado para concursos públicos. O meu objetivo nesse curso é que você saia preparado para enfrentar qualquer prova em que a matéria raciocínio lógico seja cobrada. É um objetivo audacioso? Com certeza. E para que você consiga a sua aprovação, objetivos audaciosos são necessários. Concorda comigo? Então, me acompanhe nesse curso que com certeza você sairá muito melhor do que quando entrou. Eu sou Alex Lira, sou professor de raciocínio lógico e matemática há vários anos, sou autor de vários livros dessas matérias publicados pela editora Juspodium, ao lado do guru dos concursos fiscais Alexandre Meirelles. E estou aqui no ensino definitivo para proporcionar para você um conteúdo relevante, gratuito e de qualidade. Hoje iniciaremos com o assunto mais básico do raciocínio lógico. Qual é ele? O conceito de proposições lógicas, a classificação das proposições e os princípios que são aplicáveis. Teremos uma teoria resumida com esquemas mentais fundamentais para a sua revisão e logo em seguida questões de concurso para você ter uma visão prática de como as bancas examinadoras costumam cobrar esse assunto. Então vamos estudar comigo? Vem comigo na tela. Inicialmente precisamos entender o conceito de proposição lógica. Do que se trata? Afinal de contas, o que é uma proposição lógica? Proposição lógica nada mais é que uma frase declarativa. Alex, o que é uma frase declarativa? Frase declarativa é aquela que declara, que afirma algo a respeito de alguém ou de alguma coisa. Nem todas as frases são declarativas. Para ser proposição lógica, tem que ser uma frase declarativa. Logo em seguida, veremos que nem todas as frases vão se enquadrar nesse conceito. Aí vai ficar mais fácil para você entender, afinal de contas, o que é uma frase afirmativa que a gente está falando. Volta comigo aqui na tela para a gente ficar atento que essa proposição lógica vai transmitir pensamento e exprimir julgamentos a respeito de determinadas informações. Por exprimir julgamentos, eu quero dizer para você que ao ser apresentado a essa frase, a essa proposição lógica, você tem condição de fazer uma avaliação e chegar a um determinado julgamento. Alex, que julgamento que eu consigo fazer quando sou apresentado a uma proposição lógica? É esse daqui, olha. Quando você se depara com uma proposição lógica, com uma frase declarativa, você tem condição de avaliar se essa frase é verdadeira ou se é falsa. Então esse julgamento de uma proposição lógica é chamado de valor lógico, não é isso, Alex? Exatamente. Esse valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Nunca vai ter uma proposição lógica que você pode julgá-la como verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não, ela ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Se tiver como se enquadrar em verdadeiro e falso ao mesmo tempo, não vai ser uma proposição lógica. Alex, não entendi bem. Veja aí um exemplo para ficar mais claro para você. Brasília é a capital do Brasil. Essa é uma frase afirmativa. Por quê? Porque ela está declarando algo, está aqui, olha, a capital do Brasil, a respeito de alguém, de algum sujeito. Então, Brasília é o sujeito aí da frase e está sendo declarado que ela é a capital do Brasil. Diante dessa frase, você tem condições de fazer uma avaliação. Opa, será que essa frase vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa? E aí, você pode avaliar. Realmente está certo. Brasília é realmente a capital do Brasil. Aí você conclui que o valor lógico dessa proposição é verdadeira. Entendido até aqui? Esse é o conceito de proposição lógica. Alex, isso pode ser cobrado em concurso? Porque eu entendi bem. Se isso aí cair no concurso, eu vou acertar. Então, a boa notícia é que isso é cobrado e muito, muito.
Apenas isso aqui que a gente já viu aqui nesse slide já coloca você na frente em relação a muitas pessoas, porque isso cai sim nos concursos. A gente já vai ver algumas questões. Seguindo agora, é importante termos em mente que nem toda proposição vai se enquadrar nesse conceito de proposição lógica. Algumas proposições não vão ser algumas frases não vão ser proposições lógicas. Que frases são essas? Então aí para você. A primeira são frases exclamativas. Exemplo, meu Deus. Por que, Alex, essa frase não é uma proposição lógica? Veja que com essa frase você não consegue fazer nenhum julgamento se essa frase é verdadeira ou se é falsa. Não tem como dizer, meu Deus, qual é o julgamento que eu consigo fazer? Não dá. Similarmente, as frases interrogativas, as perguntas. Apareceu uma pergunta, você já sabe, não é proposição lógica. Por quê? Porque na pergunta você não consegue também fazer uma avaliação, não consegue diagnosticar, julgar se essa frase é verdadeira ou falsa. A resposta a essa pergunta vai dar origem a uma proposição lógica, mas a pergunta em si não é proposição. Também as frases imperativas, as ordens. Ordem não é proposição lógica. Por quê? Porque ordem a gente não avalia, a gente cumpre aquela ordem. Exemplo, não estude para passar, mas até passar. Veja que não dá para avaliar em verdadeiro ou falso, é uma ordem, tem que ser cumprida. Também frases sem verbo, isso aqui é muito importante. Frases sem verbo não são proposições lógicas. Por exemplo, o mundo dos concursos públicos. Veja que está sendo apresentado apenas o sujeito da frase, mas e o predicado? Ou seja, a presença do verbo para dizer algo a respeito do sujeito. Não está sendo apresentado, não consigo fazer a avaliação se é verdadeira ou falsa essa frase. Frases abertas. Alex, o que são frases abertas? É aquela em que o sujeito não é determinado. Aquele sujeito pode se enquadrar, ora, em determinado item, ora vai ser relativo a outro elemento. Olha o exemplo. Ela é a melhor esposa do mundo. Quem é essa ela aqui? Quem é? Por exemplo, se for a sua esposa, é muito provável que você reconheça que ela é a melhor esposa do mundo. Já se for a sua sogra, você avalia ou não se ela é a melhor esposa do mundo. Veja que essa frase, em determinada situação, ela vai ser verdadeira e em outra situação ela pode ser falsa. Isso aqui, meus amigos, não pode acontecer. Isso aqui infere um dos princípios da lógica que a gente vai examinar logo mais. Também as frases paradoxais, aquelas frases que deixam a gente pensando, né? É como o exemplo aqui, olha, só sei que nada sei. Se essa frase for verdadeira, eu sei que nada sei, mas já que se ela for falsa, eu não sei de nada. Enfim, é um paradoxo. Não dá para fazer essa avaliação real se ela é verdadeira ou falsa. Então isso aqui também é fundamental, que você não só saiba a situação em que uma frase é verdadeira ou falsa, mas quando aquela frase não vai ser uma proposição lógica. Vem comigo para a gente dar sequência. Agora, com base nessas informações, a gente pode fazer um resumo das principais características das proposições lógicas. Vimos aqui que ela é sempre uma oração. Alex, como assim oração? Não é oração no sentido de reza, de orar a um ser superior, né, o nosso Criador. Não, ela é oração no sentido gramatical da língua portuguesa. Na língua portuguesa, para ser oração tem que ter um verbo. Aqui é a mesma coisa. Toda proposição toda proposição lógica tem que ter verbo. Mas cuidado, o contrário nem sempre vai ser verdade. Ou seja, simplesmente o fato de ter verbo não garante que uma frase vai ser uma proposição lógica. Vimos o caso das frases afirmativas e as frases interrogativas. Não são proposições lógicas, embora tenham verbo. Percebeu? Teve verbo, já não é garantia de que vai ser proposição lógica, mas
é um indicativo de que é proposição lógica. Temos que examinar as demais características. Quais são elas? Vamos voltar. Sempre a proposição lógica vai ser declarativa, ou seja, ela vai estar afirmando algo a respeito de alguém. Não vai estar ordenando, não vai estar questionando, vai estar declarando. E por fim, ela tem um e somente um valor lógico. Ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, nunca os dois ao mesmo tempo. Seguindo, temos que ter em mente os princípios da lógica. Gente, isso aqui é muito importante que você tenha em mente. O primeiro princípio é o da identidade, que ele nos diz. Ele afirma que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa. Não é permitido para a lógica que em dado momento uma proposição seja verdadeira e depois, numa outra situação, ela seja falsa. Não. Uma vez que foi verdadeira, sempre vai ser verdadeira. Uma vez que foi falsa, sempre será falsa. Esse é o princípio da identidade. O próximo é o princípio da não contradição. Ele vem afirmar que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Esse caso aqui seria daquelas frases paradoxais, os paradoxos, como o que a gente viu de exemplo: eu sei que nada sei, só sei que nada sei. Não é possível ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E por fim, temos o princípio do terceiro excluído. Ele vem dizer que uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos, isto é, ou verdadeiro ou falso. Não pode ter outro valor. Não existe um elemento neutro aqui na lógica. Sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Ok? Então são esses os três princípios. Princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Isso aqui é fundamental que você saiba. Agora vem o ponto alto, o ponto principal desse vídeo. Você pode esquecer o que a gente viu antes, mas isso que eu vou mostrar agora você não pode esquecer, especialmente se você for enfrentar uma prova elaborada pelo CESP. Estou falando para você do tópico tipos de proposições lógicas. O bom é que só há dois tipos de proposição lógica. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, embora seja simples, fácil de entender esse assunto, o conceito desses dois tipos de proposições lógicas, o CESP ama confundir o candidato e ora entende de uma forma, ora entende de outra maneira o que são se determinada proposição se enquadra num tipo ou no outro. Alex, não entendi o que você quis dizer, então vem aqui comigo para o slide que vai ficar mais claro. Esses são os dois tipos de proposição lógica. O primeiro tipo são as proposições simples e são bem fáceis de serem identificadas. Qual é a ideia principal? Ela não pode ser dividida em proposições menores. Olha aí o exemplo. 3 mais 1 é igual a 4. Veja que eu não consigo dividir essa proposição e com isso obter novas proposições lógicas. De fato, se eu digo simplesmente 3 mais 1, isso não quer me dizer nada. É uma frase sem verbo. E frase sem verbo a gente já sabe que não é proposição lógica. Da mesma forma, se eu coloco simplesmente igual a 4, também fiquei dessa vez com uma frase com verbo, né? É igual a 4, mas o que é igual a 4? Ficou uma frase do tipo aberta, e frases abertas não são proposições lógicas. Portanto, para ser proposição lógica e para ser do tipo simples, ela não pode ser dividida em proposições menores. Ela vai perder o conceito de proposição lógica se for particionada. Por outro lado, o segundo tipo, as proposições compostas, nós conseguimos fazer essa divisão. Veja o conceito. Diz aí que são duas ou mais proposições conectadas. Essa frase é fundamental, essa palavra é fundamental. Proposições conectadas entre si, resultando numa única declaração. Olha, eu vou ter
numa proposição lógica composta, uma proposição simples, 1, mais uma proposição simples, 2, mais posso ter várias outras. Geralmente vai ser uma mais outra, geralmente duas proposições simples numa única proposição, dando origem a uma proposição composta. Olha o exemplo que eu trouxe para você. Se eu estudar, então serei aprovado. Essa primeira frase aqui é a proposição que a gente pode chamar ela de P1. Proposição P1 é eu estudo. E a segunda proposição 2 é eu serei aprovado. Veja que eu consegui conectar essas duas proposições, dando origem a essa proposição. Observe que eu consigo conectar as duas, aliás, eu consigo segregar, dividir, particionar essa proposição composta em duas proposições simples. E essas duas frases que foram derivadas, elas permanecem respeitando o conceito de proposição lógica. Portanto, aqui a gente carimba que realmente estamos diante de uma proposição composta. E só adiantando para você algo que a gente vai ver mais adiante, essa proposição composta do exemplo, ela está sendo unida por um conectivo lógico muito conhecido no mundo dos concursos. Ele é o campeão nas provas de raciocínio lógico. O nome dele é o condicional. Isso aqui vai ser fundamental que você entenda bem. Essa frase, portanto, ela está sendo unida, conectada com esse conectivo. Por favor, reveja esse trecho da aula que é muito importante. Você precisa saber o que é uma proposição simples e é uma proposição composta. Alex, eu não entendi. Qual é a confusão que o CESP faz nesse tipo de questão? Ele faz uma confusão na seguinte maneira, né? O entendimento do CESP, vou até destacar aqui para você, do CESP, para ele, uma proposição lógica foi, para ser proposição lógica composta, então composta, é um único verbo. Um único verbo. Tá? Isso é o que acontece para o CESP. Nem sempre isso vai acontecer para outras bancas. E tem um exemplo aí para mim, Alex? Tem sim, olha. O CESP, ele diz assim, olha, um exemplo para você saber esse entendimento. Tá aí, a seguinte frase. Para emagrecer, eu devo fazer atividades físicas e alimentar bem, me alimentar bem. Pronto. Para o CESP, isso aqui é uma proposição simples. Opa, eu errei aqui, né? Isso aqui é simples. Vai ser proposição simples. Olha como ele confunde, né? Até a gente confunde quando vai explicar também. Então, para emagrecer, eu devo fazer atividades físicas e me alimentar bem. Algumas bancas diz que isso não é uma proposição simples, isso aqui é uma proposição composta, porque eu posso dividir essa frase em duas, né? Para emagrecer eu devo fazer atividade física, essa seria uma frase, e a outra, para emagrecer eu devo me alimentar bem. Veja que poderia ser particionado assim em duas. Alguma banca talvez considere dessa forma, mas para o CESP você deve ficar ligado. Para ela tendo um único verbo, se teve um único verbo, vai ser proposição simples, ok? Infelizmente, já teve outros concursos em que a banca desconsiderou esse entendimento. Parece que tem vários examinadores, não é só um examinador que elabora as questões lá de raciocínio lógico, mas a gente deve ter ligado nesse entendimento majoritário. Vamos dizer que a jurisprudência principal da banca é essa daí, tá bom? Então vamos agora seguir resolvendo algumas questões para a gente praticar o que acabamos de aprender na aula. Vem comigo. A primeira questão, o CESP apresenta o seguinte: considere as seguintes sentenças. 1. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. 2.
Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018. 3. Onde serão alocados os candidatos aprovados num concurso para técnico do TJPR? Assinale a opção correta. Apenas a sentença 1 é preposição e assim por diante. Veja que o objetivo da questão é perceber o conceito de proposição lógica. Aí o candidato precisaria entender o conceito. Simplesmente isso resolveria essa questão, só sabendo o conceito. Aí vamos examinar cada frase. A primeira, veja que é uma frase declarativa. Está falando algo a respeito da ouvidoria de justiça. Olha a presença do verbo aqui. O verbo recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Veja que é dito que a ouvidoria de justiça ela recebe duas coisas, né? Recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Brasil. É uma proposição simples isso aqui na visão do CESP. Por quê? Porque só tem um verbo, embora tenha a presença do conectivo, conjunção aqui, tá bom? Mas é proposição lógica. Então essa aqui está dentro do conceito. A 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018. Também é proposição lógica. Você consegue até avaliar que o valor lógico dessa frase é falso. Porque a Dilma Rousseff, uma mulher, exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018, não é isso? E a última frase, essa aqui, não, né? Não é proposição lógica. Por quê? Porque se trata de uma frase interrogativa. Uma pergunta não dá para enquadrar no conceito de proposição lógica. Portanto, apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Letra C é o gabarito. A próxima questão. Julgue o item a seguir relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma, não se preocupe com isso aqui por enquanto, com essa simbologia que a gente vai entender mais à frente. Mas você já tem condição de matar essa questão aqui, olha. Trata-se de uma frase interrogativa e aprendemos que frases interrogativas não são proposições lógicas. Então, a questão dizer que se trata de uma proposição, ainda mais proposição composta, está errado. Próxima. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos examinar? Olha, a primeira frase não é proposição lógica, porque é uma frase exclamativa. Um excelente livro de raciocínio lógico. Opa, essa aqui também não é. Por quê? Porque não tem verbo essa frase. O jogo termina empatado? Também não é. Por quê? Frase interrogativa. Próxima. Existe vida em outros planetas do universo. Opa, isso aqui é proposição lógica. Está sendo afirmado algo, e inclusive aqui a presença do verbo, frase afirmativa, conceito de proposição lógica está sendo respeitado. E por fim, a outra aqui não é proposição lógica. Por que mesmo? Você consegue responder? Isso mesmo, frase imperativa. Escreva uma poesia. Então, 4 frases têm aí uma mesma característica em comum, né? Não são proposições lógicas, apenas uma não segue essa característica em comum, que é a frase 4, de modo que é o nosso gabarito. A próxima. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Sentença aqui para o item, leia-se como sendo proposição lógica. A primeira, 3 mais 9 é igual a 12. Isso aqui é proposição lógica, frase declarativa. Pelé é brasileiro. Proposição lógica, você consegue estabelecer um julgamento para ela. O jogador de futebol, aqui não. Por quê? Falta de verbo. A idade de Maria, não também. Cadê o verbo? A metade de um número, sem verbo. O triplo de 15 é maior do que 10. Aqui sim é proposição lógica.
É correto afirmar que na relação dada são sentenças, proposições lógicas, apenas os itens de números 1, 2 e 6, gabarito letra A. Próxima. Com relação à lógica formal, julgue o item subsequente. Toda proposição lógica pode assumir, no mínimo, 2 valores lógicos. E aí, o que é que você me diz sobre o gabarito dessa questão? Você avalia como sendo verdadeira ou falsa? Tem aqui uma casca de banana nessa questão. Você conseguiu perceber? Olha o que ela diz, ó. No mínimo 2 valores lógicos. Não. Isso aqui, meu amigo e minha amiga, está errado. Alex, por que está errado? Porque a gente viu nos princípios da lógica que para ser proposição lógica só pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ser no mínimo 2 valores lógicos. Não, é um valor lógico. Toda proposição lógica só pode assumir um valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Conseguiu perceber? Então isso é o que torna essa questão aí errada. Vamos à próxima? A frase apresentada a seguir é uma proposição lógica simples. Será mesmo que vai ser proposição lógica? A frase dentro destas aspas é uma mentira. E aí, você consegue dizer se isso é proposição lógica mesmo? Se você identificou como sendo errada essa afirmativa, está de parabéns. Por quê? Porque essa frase, na realidade, é um paradoxo. Paradoxo, isso mesmo. Por quê? Porque se você avaliar essa frase como sendo verdadeiro, então ela está dizendo a frase dentro destas aspas é uma mentira. Se você diz que essa frase é verdadeira, ela vai ser uma mentira. Por outro lado, se você diz que ela é falsa, então não é verdade que a frase dentro destas aspas é uma mentira, ou seja, é uma verdade. Então, ora a frase vai ser verdadeira, ora ela vai ser falsa. Não pode, isso é um paradoxo. Vai desrespeitar os princípios da lógica, de modo que o gabarito da frase é realmente errado. Vamos à próxima questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Opa, não obedece? Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Olha, na verdade, a lógica bivalente, esse termo aqui, ó, lógica bivalente, é um termo que na teoria, né, nos livros de lógica, o nosso raciocínio lógico é conhecido dessa maneira. Por quê? Porque é a lógica do verdadeiro ou falso. É como um bivalente, né? O bivalor, os 2 valores que a proposição pode assumir, né? Ora verdadeiro ou falso. E diz aí que ele não obedece ao princípio da não contradição. Isso aqui está errado, obedece sim ao princípio da não contradição. Próxima questão. A sentença, a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. É uma proposição simples. Será mesmo? Inicialmente temos que examinar se isso é uma proposição lógica mesmo. E é uma proposição, porque está sendo dito algo a respeito de alguém. Está falando sobre a presença de um órgão mediador, é necessária na sociedade. Ok, é uma proposição lógica que você consegue avaliar se ela é verdadeira ou se é falsa. Agora, o enunciado diz que se trata de uma proposição lógica simples. Será mesmo? Observe que nessa questão tem aqui uma artimanha que o CESP costuma apresentar aos seus candidatos para eliminá-los. Por quê? Ela coloca uma frase muito grande e aí quer que você examine, quer que você seja levado a crer que por ser uma frase de tamanho grande, com muitas palavras, não pode ser uma proposição lógica simples, vai ser uma proposição composta. Mas não, atente ao fato, vai ter mais de um verbo? Vai ter a presença ali de conectivo, de algum dos conectivos lógicos? É isso que você tem que ficar atento. Observe aqui comigo. Veja que o cerne da frase é dizer que a presença de alguma coisa, esquece tudo isso que é dito, aí vem aqui, ó, para o verbo. É necessário em quê? Nisso tudo aqui que ele vem dizer. É necessária na sociedade que busca tal. Então só está dizendo isso aqui, olha, o resumo da frase. A presença, lá vai eu emendando tudo aqui, não pode.
separar. A presença disso é necessário naquilo. Isso é o que a frase quer dizer. Esse é o cerne da questão. E isso aqui, essa estrutura, é tipicamente de uma proposição simples, de modo que o gabarito está certo. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Foi um prazer estar com você nesse primeiro vídeo, em que examinamos o conceito de proposição lógica. Você conseguiu entender? Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, se você conseguiu entender, se você tem alguma sugestão, alguma crítica. E se inscreva em nosso canal, o canal do Ensino Definitivo, em que a gente vai ajudar você, por meio de conteúdo relevante, gratuito, de qualidade, a entender de uma vez por todas todos os assuntos do raciocínio lógico e da matemática para concursos. Então se inscreva em nosso canal, curte aqui esse vídeo e fique à vontade para compartilhar com seus amigos. Forte abraço e bons estudos!